Olá, eu sou a Ana, sejam bem-vindos ao canal. Hoje é o vídeo das melhores leituras do ano, os livros que mais me agradaram em 2021. Eu escolhi aqueles livros que de alguma forma, durante o ano de 2021, tornaram a minha experiência de leitura muito mais prazerosa, muito mais envolvente. Eu escolhi livros sem ter um número determinado e ao final eu escolhi 12 livros e 2 HQs. O critério de escolha é livros que me emocionaram, que me afetaram de alguma forma, que me surpreenderam, livros que fizeram com que eu ficasse muito envolvida com a história. Esse foi o critério para a escolha. E eu vou começar com as HQs, na verdade eu vou começar com mangá. Um mangá que eu tinha uma expectativa lá nas alturas, porque eu já vi muitos leitores elogiando. Eu tinha um certo receio de ler, porque comigo esse negócio de expectativa alta e leitura é complicadíssimo. Eu tenho algumas experiências frustradas aí, mas Monster, de Naoki Urasawa, realmente atingiu essa expectativa. Uma HQ, um mangá incrível, que traz a história de um neurocirurgião. Ele é jovem, mas ele é muito talentoso. Ele vai trabalhar num hospital fora da sua cidade natal, num outro país, e ele vai passar por um dilema logo nas primeiras páginas dessa história. E esse dilema vai trazer consequências muito sérias para a vida dele. É uma história em ritmo viciante. O livro te envolve muito rápido, ele tem um ritmo maravilhoso, você só para a hora que acaba. E esse é o primeiro volume, no total são 9 volumes, e eu quero todos. Depois eu me envolvi com uma gracinha, uma HQ que me surpreendeu muito, foi lida em dezembro, e se eu pudesse resumir essa HQ numa única palavra para representar esse trabalho, eu diria amor. Eu tô falando de Roseira, Medalha e Engenho, do autor Jefferson Costa, publicado pela Pipoca e Nanquim. Um trabalho incrível, desde a edição, que é um primor, um capricho de trabalho. É muito lindo. Nós vamos ter aqui várias histórias envolvendo 2 famílias no Nordeste. Nós vamos ter aqui muito da cultura, a linguagem utilizada nessa HQ foi incrível, que trouxe uma ambientação, né, um clima para a história, de muito mais proximidade, veracidade. Eu gostei demais dessa HQ, ela me emocionou, ela me surpreendeu, foi um trabalho muito rico, primoroso do Jefferson Costa. De todas as HQs que eu li, essas 2 realmente foram as que me marcaram mais. Agora eu vou falar de alguns e-books que eu li. Vou começar com 2 nacionais maravilhosos. O primeiro deles é Tudo é Rio, da Carla Madeira. Foi um ano onde se falou muito dessa autora, e merecidamente. Tudo é Rio é uma história assim, forte, marcante, muito cheia de sentimentos. A autora tem uma linguagem muito direta, muito crua, muito forte, e ao mesmo tempo tem uma sensibilidade para contar essa história. E nós vamos ter a história de um casal, da Dalva e o Venâncio, e em paralelo nós temos ali a prostituta mais desejada da cidade. É um livro que realmente assim te fisga nas primeiras páginas, a linguagem utilizada, foi incrível a escolha da autora. Eu amei Tudo é Rio, né? Quero mais, né, ler Carla Madeira agora em 2022. Foi uma surpresa maravilhosa. E depois eu li o livro nacional mais falado dos últimos tempos, e com todo o mérito, que é Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Que surpresa linda! Esse livro aí que começa com a história de 2 irmãs, uma situação trágica na vida delas,
de uma família que mora no sertão e que vai trazer toda essa situação do que é viver no sertão, na época em que a história é contada. Um livro que vai falar muito de família, de ancestralidade, de muitos sentimentos, de força, de luta, do papel da mulher. Nossa, um livro incrível, incrível. Torto Arado, se você ainda não leu, leia, porque vale muito a pena. O outro e-book que eu li, que no final ficam os cedros, o livro que tem esse nome lindo e tudo a ver com a história, é do autor Pierre Jarouin, não sei se é essa a pronúncia. Um livro que me surpreendeu pela sensibilidade, pela forma como os personagens foram compostos, os caminhos que essa história me levou, que me surpreendeu, eu não imaginava isso. Um livro que eu gostei de todos os personagens, né? Os de maior ou menor representatividade, mas foi tudo ali tão bem feito. Um livro que emociona tanto, que vai trazer, né, a cultura, a raiz do Líbano, como as famílias, né, libanesas se relacionam, e aqui a gente vai ter uma família específica. Olha, lindo, 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 muito marcante. Tem vídeo sobre ele aqui no canal. Aliás, todos os livros que eu mencionar e que eu gravei um vídeo só para ele, eu vou deixar aqui na caixa de descrição. Depois eu li esse livro, que é altamente reflexivo. Foi um livro assim que ele é um clássico e de um autor incrível e que conseguiu superar, né, a minha expectativa de leitura. Eu estou falando de A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Essa é uma edição da Antofágica. Um livro que vai contar a história de um homem ali que está nos seus últimos dias de vida, e ele começa a fazer toda uma reflexão de que vida foi essa que ele teve, né? Uma vida muito aí permeada pelas regras sociais, por aquilo que é imposto, sobre aquilo que é o correto a ser feito. Mas será que essa é a vida que o Ivan queria para ele? Será que ele teve uma vida que o realizou, onde ele se tornou feliz, completo? Muito reflexivo. Depois eu li uma outra surpresa, um livro que foi lançado em 2021, que foi Eu Que Nunca Conheci os Homens, da autora Jacqueline Harpman, publicado pela Dublinense. Esse aqui também tem vídeo no canal, se eu não me engano. Esse livro aqui foi uma surpresa. Eu só sabia que era uma história de 40 mulheres presas num porão dentro de uma jaula, e ele vai por caminhos que eu não imaginava, né? É um livro assim muito diferente. Para mim ele foi muito inovador. Ele traz várias reflexões. É um livro que te leva muito a pensar. A personagem, ela vai questionando várias coisas, né? A personagem principal, ao longo da história, e a gente acaba se envolvendo nessas perguntas, né? Nessas reflexões. É um livro assim muito diferente. Eu gostei muito de mergulhar nesse universo aqui. É uma distopia assim que realmente me conquistou. Depois eu li um livro ambientado no período da Segunda Guerra, que é um tema que me interessa muito, e eu confesso que eu não esperava muita coisa, porque eu já tinha lido um outro livro do autor e que eu fui sim com uma expectativa, e o livro foi muito bom, mas não me arrebatou. Então eu fui assim, vou ler, acho que vai ser bom, mas, né? E não, foi muito bom, muito, muito bom. Que é Um Banquete para Hitler, A Morte Está Servida, do autor V.S. Alexander, publicado pela Gutenberg. Então esse livro aqui vai contar a história de uma mulher. Ele é baseado em fatos reais, né? É uma ficção, e vai contar a história de uma mulher que ela é recrutada para ser uma das provadoras de comida de Hitler.
E o livro, ele, além de contar todo esse lado, né, algo que é inusitado, você provar a comida de alguém que está sempre, constantemente sobre ameaça, o risco que é essa profissão, ele foi por outros caminhos também que eu não imaginava. Eu gostei muito, eu fiquei muito envolvida com essa história, conseguiu assim me deixar presa nessa narrativa até o final. Depois um outro livro me impactou bastante emocionalmente, eu gostei assim muito do que ele trabalha, que é a questão da maternidade. Eu tô falando de O Impulso, de Ashley Aldrin, publicado pela Paralela. É um livro que vai contar a história de uma mulher, né, que ela não teve lá um grande modelo de mãe na vida, mas ela quer muito ser mãe, quer ser uma mãe muito boa, muito melhor do que a própria mãe dela foi. E assim que ela tem o primeiro filho, ela começa a ter sentimentos e sensações que não eram bem aquilo que ela imaginava. E o livro vai, né, falar muito sobre a maternidade, sobre o que são essas expectativas, esse papel que a mulher tem que ter, os estereótipos da maternidade, a maternidade sendo não mais romantizada, né? Foi um livro assim também que me envolveu, que me prendeu, muito interessante o enfoque que a autora deu para essa história. Um outro livro que eu vou contar para vocês, que essa autora, ela escreveu um outro livro que foi um dos melhores da minha vida. E eu fico numa sensação assim, ai meu Deus, eu vou pegar outro livro dela, é sempre com uma expectativa muito grande. Eu confesso que várias vezes eu vou na estante, pego e eu devolvo, porque eu falo, não tô no momento. Falo pra vocês que expectativa e leitura é uma coisa complicada pra mim. E eu tô falando de Kristin Hannah. Eu li dela O Rouxinol há alguns anos e fiquei encantadíssima por esse livro. E eu peguei A Grande Solidão. E ela conseguiu mais uma vez me arrebatar. Escreveu uma história que eu fiquei assim, mergulhada ali. Que ela conseguiu trazer toda uma ambientação. Eu imaginava os locais, tudo que era descrito. É um livro de uma família que vai morar no Alasca, né? Então uma família assim que tem uma vida numa cidade urbana e de repente vai para um local que é selvagem, que é assim, de hábitos muito peculiares, que exige toda uma adaptação e um entendimento do que é a natureza daquele local. Olha que livro, que história incrível. É aquele livro assim, ele tem quase 400 páginas, mas depois que você leu parece que são 600. Não porque ele é lento, não, mas é porque tem tanta coisa nessa história que parece que não cabe nas 400 páginas. Eu gravei vídeo, eu amei esse livro, foi incrível. Ai, Kristin Hannah. Uma outra autora que eu tinha muita vontade de conhecer a escrita é Judy Picoult. E esse livro foi lançado esse ano, né, em 2021. Eu tô falando de 1 milhão de pequenas coisas. Esse livro também, assim, me conquistou. Eu fiquei, assim, emocionada com a condução dessa história. Com o trabalho que a autora fez, um livro de uma história muito forte, revoltante, um livro que vai trazer a questão do racismo, e que a autora trabalhou de uma forma assim, bastante interessante. É a história de uma enfermeira obstétrica e que se depara com um casal, né, pais de um bebê que acabou de nascer no hospital e que por puro preconceito proíbem que ela preste cuidados a essa criança. Só que num determinado dia há um acontecimento com essa criança e é essa enfermeira que está ali. Muito bom. Uma história que emociona, uma história forte. E eu amei a personagem principal, que é essa enfermeira. Lindo trabalho da Judy Picoult. Então, vou para os 3 últimos livros.
Eu li finalmente, deixa eu até tirar o estojinho aqui, As Alegrias da Maternidade, de Buki Emecheta, uma edição da Tag Livros. Esse livro aqui vai contar a história de uma mulher nigeriana, filha de um grande líder, e essa mulher ela é mandada para a capital da Nigéria para se casar com um homem que ela nunca viu. E ela tem um grande sonho, é o sonho de ser mãe. E esse livro vai trazer a realização desse sonho, mas todas as dificuldades, as expectativas, o sentimento, as dores, a luta, a força de uma mãe. É uma história muito tocante, muito sensível, ao mesmo tempo ela é dolorosa. Foi um livro assim que eu já tinha visto muitos elogios, eu demorei para ler justamente pela expectativa e ele não decepcionou em nada. Foi um livro assim que realmente me envolveu muito. Foi uma história assim que eu fiquei completamente mergulhada ali na vida da Nuego, que é essa mulher, e quando acabou eu fiquei com saudade, né? Queria saber mais, e a Nuego, onde ela tá? O que aconteceu mais com ela? Não que o livro não tenha um desfecho, mas é porque realmente eu me apeguei muito a essa personagem. E um outro também incrível, que foi um livro assim que superou na verdade a minha expectativa. Eu não imaginava que eu fosse gostar tanto desse livro, apesar dos elogios. Eu tô falando de Herdeiras do Mar, de Mary Lynn Brett, publicado pela editora Paralela. Esse livro aqui vai contar uma história dura, triste, muito emocionante, de mulheres na Coreia do Sul, num período de guerra, e a história de mulheres que são sequestradas para a escravidão sexual. É um livro assim muito forte, ele emociona, ele revolta, ele enoja em algumas cenas. É um livro assim muito doloroso, mas que você fica ali fisgada do início dessa história até o final. Um livro que emociona muito, né? A história começa ali na ilha de Jeju, onde tem as mulheres mergulhadoras do mar. Isso é uma atividade lucrativa para elas, extrair, né, as riquezas do mar e vender. E aí nós temos a guerra chegando ali na Coreia. Maravilhoso! Para quem ainda não leu Herdeiras do Mar, recomendo muito! E o último livro, que foi um livro assim que eu gravei vídeo sobre ele, eu comentei que enquanto eu li o livro eu já estava pensando numa releitura, não porque o livro seja de difícil compreensão, mas foi um livro para mim de uma experiência tão rica que eu já estava imaginando que eu ia querer ler de novo. Eu tô falando do livro assim que me arrebatou profundamente, que me surpreendeu, que me conquistou, que me fisgou, que me emocionou de uma maneira. Eu fui assim completamente arrebatada por essa história. Estou falando de um livro que ele é baseado, né, em fatos históricos. A autora fez uma pesquisa profunda através de vários testemunhos para conseguir compor isso em forma de um romance. Estou falando As 999 Primeiras Mulheres de Auschwitz, publicado pela Universo dos Livros. A autora é a Heather Dunn McAdam. Um livro que vai contar, como o título diz, o primeiro comboio, né, as primeiras quase 1000 mulheres que vão para Auschwitz logo no comecinho. Então, na fase mais difícil, as que permaneceram mais tempo no campo, né, aquelas que conseguiram sobreviver e em condições inimagináveis. É um livro assim que acompanhar a história dessas mulheres
realmente me envolveu, me emocionou. É um livro muito rico de informações. Olha, um trabalho incrível da autora. Já tinha lido um outro livro dela que eu gostei demais, que é As Irmãs de Auschwitz, se eu não me engano, esse é o título. E eu já tinha, assim, gostado muito, um livro muito sensível, lindo. E esse aqui, olha, não deixou nada a desejar, pelo contrário. Foi um livro realmente, para mim, arrebatador, super favoritado, gostei demais. Bom, ufa, essas foram as minhas melhores leituras de 2021. Deixem aqui nos comentários quais foram os melhores livros lidos por vocês, né, durante o ano, aqueles livros que também emocionaram, que marcaram, que arrebataram vocês. Eu vou adorar saber. Se gostaram desse vídeo, deixem um like, se inscrevam aqui no canal. Um beijo para vocês e até o próximo. Tchau!